Boa noite, meu nome é Victor e eu vivo na cidade de Sorocaba. Eu tenho 43 anos e gostaria de compartilhar com vocês uma história sobre o meu tio, que é irmão mais velho do meu pai e atualmente tem 98 anos. Ele é muito ativo e saudável, graças a Deus. Meu pai, que tem 75 anos, já me contou muitas histórias interessantes sobre o meu tio, algumas delas envolvendo eventos sobrenaturais. Segundo meu pai, na década de 1950, o meu tio, que se chama Chico, trabalhava como peão em uma fazenda, ajudando com tarefas como ordenhar vacas, cuidar de plantações de café, algodão e cana-de-açúcar, entre outras coisas. Eles moravam em Conceição das Pedras, um município no interior de Minas Gerais, onde parte da nossa família é originária e onde meu pai nasceu. Meu pai me contou que em certo momento, enquanto trabalhava em uma fazenda da região, meu tio estava brincando e contando histórias locais. Meu tio e seus irmãos nunca acreditaram em coisas sobrenaturais, mas nesse dia, no final do expediente, alguém mencionou a existência de uma sombra que rondava uma fazenda próxima à região onde moravam. Segundo a história, essa sombra era a manifestação do falecido dono da fazenda, e os familiares dele haviam abandonado aquele lugar. A fazenda era ocasionalmente visitada por peões para realizar serviços de roçagem e plantio nas terras, mas ninguém se atrevia a morar na casa principal da fazenda. O meu tio foi desafiado por seus companheiros de trabalho a passar a noite naquele casarão, que havia estado trancado por anos. Embora tenha sido dito que era besteira e conversa fiada, meu tio não hesitou e aceitou o desafio. O administrador da fazenda, que estava presente na conversa, apostou que ele não amanheceria na casa. No entanto, mesmo diante das preocupações de seus amigos, o meu tio permaneceu decidido e aceitou a aposta. O capataz então entregou a chave da casa para ele e aguardou para ver se ele seria corajoso o suficiente para passar a noite naquele local. No final da tarde, meu tio foi para casa na fazenda onde ele trabalhava e avisou aos colegas que não passaria a noite com eles, pois iria para o casarão da outra fazenda. Montou em seu cavalo e partiu em direção ao local. Ao chegar à fazenda, já estava escuro e o casarão parecia imenso e silencioso. Ele desmontou do cavalo, pegou suas coisas e entrou na casa, onde só se ouviam os barulhos habituais de grilos e sapos. Com sua lamparina, meu tio percorreu os cômodos da casa sem encontrar nada de anormal, além da mobília empoeirada e mofada. Ele procurou um quarto para passar a noite e, após algumas horas, tudo continuava bem tranquilo. Quando o sono começou a dominá-lo, meu tio arrumou a cama, fechou a porta do quarto e adormeceu rapidamente devido ao cansaço do dia de trabalho. Durante a madrugada, por volta das 2 ou 3 horas da manhã, ele foi despertado por um som distante na estrada em frente à fazenda. Era o som de um cavalo galopando rapidamente e alguém gritando palavras que ele não conseguia entender. Ele se levantou devagar e foi até a janela, onde conseguiu ver o cavalo passando pela porteira e seguindo em direção à casa, pela estrada de acesso principal, que era estreita devido à porteira trancada e cercada pela fazenda. Logo depois, um senhor de terno branco, chapéu e botas, montado em um cavalo todo branco com olhos negros como a escuridão, chegou lentamente ao casarão. Ele resmungava algumas palavras que o meu tio não conseguia entender. Meu tio permanecia atento e armado com uma de suas vegas garruchas, observando a cena com muita apreensão, aguardando para ver se algo mais aconteceria. Em uma das voltas do senhor em seu cavalo branco, ele se aproximou tanto da janela em frente ao casarão que dava para ouvir a respiração do animal, que parecia enfurecido. O cavalo empinou várias vezes na frente da janela enquanto aquele senhor balbuciava palavras incompreensíveis. Enquanto isso, meu tio estava encostado na parede ao lado da janela, ouvindo toda aquela confusão.
Aquele senhor permaneceu montado em seu cavalo, rodeando o casarão por algum tempo, até que meu tio ouviu um som de um grupo de festa retornando pela estrada de terra. Então aquele senhor começou a galopar em direção à saída da fazenda, resmungando aquelas mesmas palavras assombrosas e que o meu tio não conseguia entender. Então o ambiente ia se acalmando aos poucos. Meu tio finalmente se acalmou e decidiu orar antes de voltar a deitar em sua cama. Após se deitar, meu tio notou algo muito estranho. A porta do quarto, que antes estava fechada, agora estava aberta. Ao olhar para o lado da porta, ele viu uma senhora idosa com longos cabelos grisalhos, vestindo uma mortalha, segurando um pires com uma vela em cima. Ela o observava deitado na cama por alguns segundos, antes de virar e sair pelo corredor em frente ao quarto. Enquanto ela se afastava, meu tio pensou em voz alta: "E não bastava me atormentar enquanto estava viva, agora precisa me atormentar depois de morta." Em um instante, a senhora pareceu ter ouvido seus pensamentos e se virou para encará-lo. Meu tio sentiu-se imobilizado e incapaz de se mexer, falar ou se defender enquanto a senhora se aproximava cada vez mais da cama. Aquela senhora agarrou o pescoço dele e começou a sufocá-lo. Ele sentiu um frio intenso em todo o corpo enquanto observava o rosto pálido e os órgãos negros daquela senhora. Em desespero, ele começou a rezar e, de repente, ouviu o cantar do galo. Ele fechou os olhos e, ao abri-los novamente, a senhora havia desaparecido como fumaça. Ele esperou até o amanhecer, trancou completamente a casa e foi embora. Essa foi uma das piores situações sobrenaturais que ele já enfrentou, e ele ainda conta essa história para os seus netos, bisnetos e meu pai, que ouviu isso do seu irmão mais velho desde a infância. Outra história se passa com o meu pai, nos anos 70. Meu pai era um rapaz solteiro, muito ativo e corajoso, de acordo com relatos dos nossos familiares que o descrevem como destemido em relação a fenômenos sobrenaturais, assim como o meu tio. Antes de se casar, ele morava sozinho em uma casa de pau a pique, onde havia crescido em uma das fazendas da região de Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná. Naquela época, meu pai gostava de caçar e pescar. Às vezes ele saía sozinho nas altas horas da noite e passava madrugadas pescando ou caçando. De vez em quando ele levava algum amigo junto. Quando meu pai estava noivo da minha mãe, houve uma noite em que ele decidiu ir pescar. Mesmo após o meu avô, que conhecia bem a região, aconselhá-lo a não fazer isso, alertando-o sobre as perigosas correntezas e coisas estranhas que acontecem no rio naquela área. Ele não levou em conta o aviso e se despediu de todos antes de partir com seu equipamento de pesca em direção ao Rio Cinzas, um rio conhecido por ser muito perigoso e traiçoeiro. Chegando à margem do rio, ele tirou seu equipamento da sacola e começou a jogar a tarrafa na forte correnteza do rio. Apesar da escuridão que somente a luz da lua conseguia iluminar por entre as árvores. À beira da margem, meu pai estava lançando sua tarrafa na alta madrugada, por volta das 3 da manhã, quando começou a ouvir um canto ao lado do rio. Ele olhou para os lados, mas não viu nada. Mesmo assim, continuou pescando. Alguns minutos depois, ouviu aquele canto novamente, mas dessa vez como se fosse uma voz feminina entoando cantigas. De repente, meu pai percebeu que havia uma mulher a cerca de 20 metros de distância na beira do barranco. Ela estava dentro da água e tinha ao seu lado uma bacia de roupas e um pires com vela, cantando e lavando as roupas. Meu pai se perguntou o que uma senhora estava fazendo sozinha naquela hora. Enquanto puxava sua tarrafa, ele observou por alguns segundos e olhou para o local onde estava a mulher. Porém, ela havia desaparecido no ar e não se ouvia mais as suas cantorias. O barulho das fortes correntezas do rio era o único som presente ali.
Meu pai continuou pescando e antes do amanhecer decidiu ir embora. Em outras ocasiões, ele não viu mais a tal mulher e disse que a senhora que viu naquela madrugada possivelmente era alguém que perdeu a vida nas traiçoeiras correntezas do rio e que aparecia em algumas ocasiões, como quando a lua estava alta. E esses foram alguns dos relatos que ouvi durante a minha infância.